Gente, estamos aqui. Hoje é domingo, 17 de maio de 2020. Vamos receber daqui a pouco aqui na live o promotor de justiça Enzo Pravata Bassetti, do Ministério Público de Minas Gerais, que vai falar sobre os aspectos penais na pandemia do Covid-19. A gente tem aí o professor Enzo Bassetti, né? Ele é promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e é professor do MEG, um dos maiores cursinhos para concursos públicos aqui do Brasil. Nós vamos estar recebendo ele aí para uma conversa de 50 minutos sobre os aspectos penais do Covid. Essa live ela foi transferida da segunda-feira para esta data. Antes do doutor Enzo aí chegando aí, já vou colocá-lo aqui. Gente, a editora Ímpetus está dando um desconto de 40% para você que está assistindo essa live. Você entra no site da editora Ímpetus lá, usa o cupom LÉLIO40 e você vai ter 40% de desconto na compra do Princípios de Criminologia, nona edição 2020. Bom, Paulo de Freitas, promotor de justiça, meu mestre, seja bem-vindo. Doutor Enzo, a palavra para ele, para a gente poder aproveitar e aprender um pouco mais sobre ciências criminais. Boa noite, Boa noite, colega Enzo. Tudo jóia? Muito bem, seja muito bem-vindo aí. Acabei de passar o seu mini currículo aqui, que é forte, né? Você é colega do Ministério Público de Minas e o professor de um dos maiores cursinhos e melhores cursinhos do Brasil, que é o MEG. A gente está crescendo, graças a Deus. Seja bem-vindo, Enzo. Obrigado, Aspectos Léo. penais do Covid, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite, meus amigos. Só deixa eu... Vocês estão me ouvindo? Você está me vendo bem, Léo? Perfeito. Então, beleza. Boa noite, meus amigos. Ó, tem um monte de gente que eu conheço entrando aí já. Está com 37 pessoas já ao vivo, já. Aproveitar que quem me conhece ou ao Dr. Lélio, que já mande um salve já, para depois não ficar aquele tormento enquanto a gente fala. Porque a live hoje vai tratar de um assunto... Estamos aí com o Enzo. O promotor Paulo de Freitas, de Patos de Minas, está aí. Mandou um abraço aí. Um abraço, doutor. Um abraço. Se a fala tá atrasada, Couto, deve ser a sua internet, tá? Porque a do Lélio vem normal para mim aqui, então provavelmente seja a sua internet. Mas enfim, um beijo para todo mundo que tá mandando boa noite. Márcia, beijo para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho hoje, o Lélio gentilmente me convidou, para a gente falar de reflexos do coronavírus no direito penal. É claro, né, Lélio, que como a nossa principal tarefa é adequar o mundo dos fatos ao universo das normas, e sendo o mundo dos fatos um lugar de possibilidades infinitas, há inúmeras possibilidades de tipificações relativas ao Covid. Né? Desde um furto de uma máscara de álcool, essas máscaras aí que a gente está usando, até um homicídio, uma lesão corporal gravíssima, enfim. Né? Então, o que eu fiz? Eu já até escrevi um pouco sobre isso, eu separei algumas coisas que eu acho interessantes, né? Acerca das quais a mídia já noticiou que houve alguns casos, teve até em Belo Horizonte, alguma coisa nesse sentido, de fábrica que falsificava álcool em gel, furtos de grande escala também do álcool em gel e de máscara, enfim. E no final, eu propus ao Dr. Lélio também da gente falar sobre os pedidos de liberdade provisória. O Dr. Lélio, que é titular de vara criminal, da primeira, né, Lélio? Primeira vara criminal de BH. Vara, né? Sabe muito bem do que eu estou falando, tem pipocado pedidos de liberdade provisória, revogação de preventiva, né? Substituição de liberdade provisória com cautelar diversa da prisão, enfim, e até de prisão domiciliar. Eu sugeri que a gente fale um pouco sobre isso também, o Lélio topou, acho que pode fazer isso mais para o final da live, porque tem me incomodado um pouco, Lélio. Tem chegado muito pedido lá para você? Olha, a minha vara é especializada, né? Então acaba que eu não tenho tantos assim. Eu tenho mais porte legal de arma, artigo 306 do Código de Trânsito, então não tem tanto réu preso igual tem nas varas comuns, nas outras varas do Fórum Lafayette, mas tem muito, tá chegando muito. Então, tá chegando muito. Aqui também, né? Aqui todos os dias chega o processo de réu preso. E eu queria falar sobre isso, eu tenho até um artigozinho que eu escrevi sobre isso. Porque existem alguns
Alguém aí falou que me admira muito, obrigado. Aspirando o concurso, obrigado, um beijão. Alguns pedidos a gente vê que tem alguma fundamentação. A gente está falando agora de pedido de liberdade provisória, pedido domiciliar, com fulcro na epidemia. A gente nota que alguns pedidos possuem alguma fundamentação, pelo menos que seja justificável, né, a ponto a gente parar e refletir. E outros, na minha opinião, Lélio, não sei qual a sua, mas tratam-se de oportunismos jurídicos. Né? De se aproveitar de uma situação que é triste e dura, mas que a gente não pode banalizar. Né? Não é porque existe uma crise de saúde, uma crise econômica, que a gente vai começar a se manifestar favoravelmente a pedidos de liberdade em qualquer processo, cujo objeto seja qualquer crime e qualquer acusado, qualquer condenado. Né? Então, há alguns pedidos nesse sentido que eu entendo que são justificáveis. Essas demandas que chegam, para que eu me manifeste aqui para quem... Eu esqueci de falar, eu estou aqui em Teófilo Otoni, na sexta vara criminal. Na minoria, eu me manifesto favoravelmente à liberdade. Porque eu vejo que a maioria dos casos o que acontece é esse oportunismo. Né? Repare, eu até falei que ia falar isso mais para o final, Lélio, mas se você topar, a gente já pode falar um pouquinho sobre isso, que aproveitamos, já começamos. A gente vê que uma coisa muito elementar. Né? Primeiro ano da faculdade, quando se vê processo penal, no primeiro período, a gente entende que cautelares, qualquer uma que seja, elas são regidas pela ideia do tempus regit actum, né? E da rebus sic stantibus. Né? São medidas que se adequam ao tempo, que podem ser revogadas e decretadas a depender do preenchimento ou não dos requisitos. O meu entendimento é que a pandemia, por si só, ainda que ela tenha uma abrangência global, ela não atinge qualquer tipo de processo de réu preso em qualquer lugar. Eu explico por quê. Aqui em Teófilo Otoni, até 3 semanas atrás, não havia, 3 semanas ou um mês, não havia um caso confirmado de coronavírus. Nenhum. Na cidade toda. Né? Havia algumas regiões aqui. Não havia um caso de coronavírus na região, na cidade, e, portanto, muito menos no presídio. Se não havia caso de coronavírus no presídio, por que se pleiteava a liberdade provisória ou a concessão de prisão domiciliar para quem estava no presídio? Porque não havia risco algum. Até houve mudança, alteração na realidade fática do mundo como um todo, mas não necessariamente na realidade daquele presídio. Né? Então, só começar a ficar falando um pouquinho sobre isso, porque vejo muito oportunismo jurídico, né, nessa situação toda. E digo do oportunismo até por conta das tipificações que a gente vai falar aqui. Né? Transmissão dolosa de vírus, falsificação de álcool, subtração de máscara. Enfim. O que você acha dessa ideia toda, dessas demandas cavalares que têm chegado, essas demandas para a gente? O que você acha disso? Olha, juridicamente dizendo, para mim, cada caso é um caso, apesar de eu achar que tem oportunismo jurídico também. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou criminólogo, já não estou assustando com nada que eu estou vendo, porque se você, Enzo, assistiu uma live de criminologia, aí você não vai achar, não vai ser difícil você achar gente defendendo que todo preso é preso político. Isso aí para mim, já é uma situação, e não estou falando assim de questão de ser A ou B réu. Porque quando eu vi essa primeira vez, eu até achei assim, eu fiquei assim, nossa, mas... porque eu achei que estava envolvendo algumas pessoas ilustres aí do processo penal. Agora não, agora eu estou vendo que tem esse pessoal que tá defendendo essa tese aí que eu não concordo. Então, assim, esse pessoal e outros que pensam parecido, eles, Enzo, eles já nem negam mais que fazem isso, não. Eles usam os recursos como um mecanismo para impedir o processo criminal de chegar no final. Isso aí eles não negam. Gente, isso aí eles falam nas lives. Olha, nós temos que... O processo criminal é um instrumento de resistência. Eles falam isso. Então eles fazem de tudo para tentar impedir o processo de chegar ao final e até obter uma prescrição. Não concordo com isso. Mas, então acontece. Na prática, então, juridicamente penal dizendo, cada processo é um processo. Mas a maioria, para mim, é só chapa. Eles pegam um modelo lá e sapeca
e aquela questão do caso concreto, ela não é tão observada, né? Você vê que não é tão observada. Mas, então eu acho que tá acontecendo isso aí. Tem a questão do oportunismo, mas tem esse pessoal aí. Uns acreditam nisso e outros não acreditam nisso, que o processo é resistência, mas porque vão se beneficiar de algum jeito, ou financeiramente, ou vão se beneficiar juridicamente, aí eles adotam essa tese, de tentar resistir de tudo quanto é forma. É interessante, eu gosto muito, eu vejo que você bate muito na ideia da vítima, né? Da valorização da vítima, na revalorização da vítima. Porque a gente passou de uma época em que a vítima, em que a possibilidade de fazer justiça estava na mão das vítimas, né? Numa vingança privada, depois para uma época em que a vítima foi absolutamente esquecida, né? Saiu dessa era de ouro para uma época absolutamente a vítima esquecida, só se pensava na punição, e hoje há alguns institutos, né, de reparação de dano e tal, que, né, exumaram esses direitos da vítima. Eu acho muito legal quando você fala disso, porque as pessoas, quando falam, até eu, a gente se esquece que por trás do processo tem gente, e não só a vítima. Né? Todas aquelas que são afetadas colateralmente, né, que têm as suas vidas afetadas pelo agente, né, por aquele que praticou um crime. Aí o que acontece? E algumas Mesmo, pessoas... só para Por dar favor, um tempero que você está falando aí, e é por isso favor. mesmo que eu penso, eu acabei de publicar um artigo nesse livro aqui, que foi lançado em homenagem ao professor Alvino da USP, que ele faleceu no passado, e alguns criminosos, amigos, juntaram, e tem 30 artigos aqui, eu publiquei um artigo sobre a vitimologia aqui. Eu falo o seguinte, ninguém aqui está defendendo o direito penal da vítima. Direito penal da vítima seria autoritário. O que a gente quer é que o direito penal proteja o acusado, mas proteja a vítima também. O É, processo penal protege o acusado e protege. Então, assim, nós não queremos autoritarismo do direito penal da vítima, mas também não aceitamos um autoritarismo no sentido de querer anular a vítima. E algumas decisões de tribunais superiores no Brasil, sem citar aqui, mas são absurdas às vezes, no sentido que simplesmente desconsidera a vítima totalmente, sabe? Então, eu até antecipo aqui, Enzo, eu estou organizando, isso aqui é uma novidade, eu estou organizando, provavelmente, o maior congresso nacional de vítimas criminais que vai ter nos últimos 20 anos. Ele deve ocorrer em junho, vai ser um congresso online, ainda não posso adiantar ainda, já tem 10 palestrantes confirmados já. E eu vou te falar uma coisa, é do Ministério Público, não é o Lélio lá que sozinho, gato pingado lá, que saiu lá de Valadares, lá que não. A gente teve a ideia, levei para umas autoridades do Ministério Público nacionais aí, foi aprovado, então é questão de dias para a gente estar divulgando. Então, vamos trazer nós queremos trazer essas informações, porque, Enzo, por que não se fala da vítima em nada no Brasil? Não se leva em consideração a vítima na hora de colocar uma pessoa na rua, não se leva em consideração a vítima na hora de decidir nada. Então, o que a gente quer é o seguinte, peraí, vamos olhar processo penal democrático, ampla defesa, tudo, mas olha, tem duas pessoas aí que tem dois lados na balança. O que a gente quer é esse respeito, a gente quer esse equilíbrio. Eu acho que a palavra é essa, equilíbrio. Equilíbrio para acusados e vítimas. Ainda que a gente pegue, Lélio, uma ideia de um direito penal mais moderado e cuja principal função seria a proteção de bem jurídico, a segurança pública e a utilização do direito penal como instrumento de controle também são bens jurídicos que devem ser levados em conta. Não é? Você pega. Então, é um negócio muito simples, a ideia de garantismo positivo e negativo. O direito penal funcionando como amarra, como freio ao ius puniente, né, ao poder de punir do Estado, mas também ele não pode funcionar de maneira ineficiente à proteção de bem jurídico. Né, você veja, né, você fez uma crítica que é interessante. Mas vai virar um direito penal da vítima? Não, não é isso. Mas o Estado tem que cumprir o seu papel, o seu conteúdo, a sua parte no contrato social. Veja, Lélio, quando a gente nasce, a gente celebra esse contrato com o Estado, não? O Lélio paga tributo, ele abre em contrapartida abre mão de uma série de possibilidades para que o Estado lhe faça às vezes.
Né? Então, uma dessas possibilidades, acerca das quais o Lélio, o Enzo, como pessoas comuns, abrem mão, é de fazer justiça. A gente não pode fazer justiça. A gente paga tributo, abre mão dessa possibilidade para que o Estado nos faça as vezes. Então, mas a pena não funciona, o sistema carcerário tá falido, né? Só gera mais reincidência. O Estado ainda assim tem que cumprir o seu papel no pacto social. Afinal, a vítima não pode fazer isso. Né? E ela paga tributo para que o Estado faça. Né? Então não adianta vir com o assunto de que vai virar um direito penal da vítima. Também, por que não? Não o direito penal da vítima, mas o direito penal que tenha por objeto também a vítima. Né? Não vejo problema algum nisso. Muito pelo contrário, isso também é ser garantista. Né? Mas numa perspectiva mais do garantismo integral, né? Do professor Douglas Fischer, aquela coisa toda. Então eu só quis entrar nisso porque eu acho importantíssimo que você fala sempre da vítima, né? De se olhar para a vítima. Eu também acho que mais do que quem comete crime, as vítimas também são extremamente marginalizadas. Extremamente marginalizadas. Você está acompanhando os comentários aí? Estou falando que a Adalberto está me chamando para a live. Pode comentar. Você que é o dono da noite. Fica à vontade. Acabei até me estendendo um pouco mais. Eu vou até falar um pouquinho do lance da Covid, já que a gente já... Enzo, vamos só comentar aqui tem um seguidor aí, o canal Ciências Criminais, falou dos atores da perseguição penal. A Márcia Herbert falou, infelizmente, sim, muito oportunismo, mas só dão esse direito para quem requerem. E aí vem aqui, ó, o que eu quero comentar. Perfeito. E o controle judicial sobre esses presos que recebem esse benefício não estão em quarentena. Ô Enzo, você já notou que todo filme americano tem o tal do oficial da condicional, do cara que fica lá atrás da pessoa que está condenada? Não é condicional, não. Vamos falar assim, não vou falar oficial da condicional, vou falar um oficial, um agente público, acompanhando essa pessoa. Ele fica averiguando se as condições estão sendo obedecidas, né? Durante Exatamente. a execução da pena. Aí eu te falo, quem que faz no Brasil? Porque até agora eu nunca vi um. Tipo assim, o que eu vejo de vez em quando é a polícia militar que tem a informação do SUSPRO, tem a informação da liberdade provisória, que ela vai, pega o cara na rua. Opa, peraí, esse cara tá... Lélio, na semana retrasada eu fiz uma live com o Greco, com o Rogério. E ele falou, a gente tá falando desse lance das revogações das preventivas, com fulcro no corona e tal. E ele falou que acreditar que um traficante, né, que pessoas cometeram crimes graves, e até crimes não graves, vão realmente ser soltos para ficar em casa, é de uma ingenuidade gigantesca. É de uma ingenuidade gigantesca. Daí que surgem esses oportunismos. Quando a Márcia fala, né, de só dar um benefício para quem quer, veja, se chega para mim, para eu, o Enzo, representando o Ministério Público, me manifestar num pedido desse, eu nem vejo quem tá pedindo ou não. Quem é o réu, se tem dinheiro ou não. Eu vejo se preenche requisito. Tenho certeza que o Lélio faz absolutamente a mesma coisa. Preenche requisito, solta. Eu me manifestei favorável em alguns pedidos de revogação e de domiciliar, porque mesmo que ausente essa situação de coronavírus, o sujeito preenchia requisito. Sabe, era um tráfico pequeno, réu primário, emprego fixo, né? Enfim. Então, ele preenchia os requisitos para ter uma liberdade provisória com a imposição de cautelas diversas da prisão, ainda que não houvesse o corona. Essa é uma outra situação. Diante dos fatos, houve essa subsunção, esse encaixe de requisito, ótimo. Benefício por conta do parquê que seja concedido, ótimo. Agora, você usar uma situação de uma pandemia que existe, é séria, mas usar a torta e a direito a ponto desse fundamento se tornar banal, né, se tornar um evidente oportunismo, daí, esse primeiro exemplo que eu citei, há um oceano de distância. Há um oceano de distância, na minha opinião, é claro. Então, assim, só dá benefício para quem quer. Na minha assim, a gente se manifesta favoravelmente se a gente pensa e que, claro, que o promotor de justiça, o juiz também tem alguma discricionariedade, né, na avaliação dos requisitos. Nem sempre a averiguação de requisitos subjetivos ela é fácil de se fazer. Né? Você diz, condutor social, sujeito que não é reincidente, não tem mais antecedentes, mas tem uma ficha extensa, né, de inquéritos e tal. Então, não é fácil.
mais uma vez, preenchendo requisito, o Ministério Público, eu tenho certeza que o Lélio vai concordar comigo, não vê diferença alguma para quem está dando o benefício. Preencher o requisito, ótimo, ótimo. Quer acrescentar alguma coisa? Só para você ter uma ideia como que a vítima fica nessa pandemia, eu vou te dar um exemplo concreto do que vai acontecer mais ainda com a vítima agora. Esse livro que eu lancei aqui, um artigo meu, que é da Deplástico, Esse é por qual editora, Lélia? Da Ímpetus também? é pela editora Deplástico. É um livro que acabou de ser lançado em homenagem ao professor Alvino da USP, que ele faleceu ano passado. O seu Um dos maiores criminólogos. O seu outro de princípios é da Ímpetus, né? O Princípios de Criminologia é o meu livro básico que eu dou aula nas minhas aulas, meu curso. Está na 9ª edição. É o 2020. Da Ímpetus. Mas, ô Enzo, eu escrevi esse artigo aqui em continuidade a um outro artigo que eu publiquei na revista do IBCCRIM em 1999, falando da vítima. O que eu fiz? Eu peguei mais ou menos o quadro que está hoje, só que eu escrevi esse artigo em dezembro, antes da pandemia. E lá eu falo o seguinte, nós temos o artigo 245 da Constituição Federal que fala que, olha, a lei disporá de um fundo de compensação para as vítimas de baixa renda, elas serem indenizadas. Agora, esse fundo, aí eu vou te falar, Enzo, o meu artigo do IBCCRIM é de 1999. Esse artigo que acabou de ser publicado é de dezembro do ano passado. Eu vou te falar uma coisa. Do jeito que as coisas estão, vítima não vai ver dinheiro nunca disso, cara. Não vão. Porque é o seguinte, eles tiveram 31 anos para aprovar essa lei e esse fundo. Não aprovaram. Passou o governo de direita, de esquerda, de centro, tudo que você puder imaginar. Aí eu te falo, depois da pandemia, vão aprovar um fundo de compensação para as vítimas? Não vão mesmo. Imagina, se antes da pandemia não aprovaram nada, imagina agora. Eu até, o que é uma pena. Eu até, para te informar aqui, eu entrei com uma representação na Procuradoria-Geral da República requerendo que seja ajuizada uma ADO. ADO, a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão. Então está lá com o Procurador-Geral da República e eu comuniquei a CONAMP, pedi a CONAMP vai acompanhar o caso, porque é o seguinte, a gente tem que tomar providência, porque se deixar, simplesmente, infelizmente eu vejo, não são todos que pensam assim, mas eu tenho um grupo grande de pessoas que querem passar o rolo compressor nos interesses das vítimas, nos direitos das vítimas. E o Brasil tem Constituição, que protege a vítima também, tem. Aí que eu te falo, Enzo, aí, é só para acabar essa parte, voltar a palavra para você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas eu te falo o seguinte, por que só lembram dos mecanismos internacionais, resoluções da ONU, Comissão de Direitos Humanos, quando envolvendo o acusado? Por quê? Porque nós temos várias decisões internacionais, nós temos resolução da ONU, que fala da vítima, nós temos decisões da Comissão Interamericana, que trata das vítimas criminais também. Aí eu vou te falar, ninguém fala nada. O judiciário nem toca no assunto. Então é o seguinte, vamos falar disso, mas vamos falar que tem decisões favoráveis aos acusados e também tem decisões favoráveis às vítimas. Eu quero também que isso seja levado em conta. Mas chegar lá e escolher só o que me interessa, isso não está certo. E, Lélio, e falar da vítima, prestar mais atenção com carinho à vítima, não é deixar de ser garantista. Daí começa aquele negócio, isso é direito penal do inimigo, é filhote da ditadura. Populismo. É populismo, fala que é populismo. Pelo amor de Deus. Primeiro, participei de um bate-papo com o Vinícius, que foi juiz aqui comigo, agora está em Valadares, inclusive. Vinícius está em Valadares agora. Meu irmão. Isso, eu adoro ele. Aliás, um beijo para ele. E a gente estava conversando sobre esse lance mesmo de esquecimento da vítima, por que se olha só para o acusado? E isso não é, olhar para a vítima não é transformar o direito penal num mecanismo de vingança. Nada disso. Ser garantista não é uma opção. A Constituição diz que os atores do processo, seja a defesa, seja o Ministério Público, seja o juiz, seja quem for, os servidores, a gente deve ser garantista. Ponto. A questão é, garantista de quem?
para quem? Do quê? A questão é delimitar o garantismo. Né? O garantismo, na perspectiva de que foi proposta pelo Luigi Ferraioli, é importantíssimo, né? Mas é fruto do seu próprio tempo. Né? Você pega, e aí até vou entrar na área do Lélio como completo leigo, mas até para a tecnologia. Você pega mais para a escola clássica. A escola clássica tinha a intenção clara de limitar o poder do Estado absolutista. Uma vez que conseguiu fazer isso, frear numa ou noutra medida as arbitrariedades que eram colocadas, imputadas, atribuídas aos acusados, o direito penal evolui. Né? Ó, já conseguimos frear o absolutismo, esse poder moderador concentrado no governo. Agora vamos para frente. Então, o Ferraioli traz os 10 axiomas, né? Enfim. Mas olhar para a vítima, ou não só olhar o direito penal e o processo penal como ferramentas de controle também para a sociedade, não nos faz deixar de ser garantistas. Muito pelo contrário. A gente só está delimitando, filtrando, aquilatando o que é ser garantista. Garantia de quem? Afinal, segurança pública, convivência harmônica, também são princípios assegurados constitucionalmente. E por tratado internacional também. E aí isso foi perfeito. Mas quando a gente vai pegar direito comparado, tratados acerca dos quais o Brasil é signatário, só se olha aqueles que interessam acusados e investigados. Né? Então, assim, infelizmente... esse discurso, Lélio, de defesa da vítima, ele é muito mais carente de defensores do que aqueles que defendem investigados e acusados. As vítimas são muito mais negligenciadas do que acusados e investigados. Com certeza. Você falou tudo. É uma negligência. Enzo, antes da pandemia, não sei como é que está agora. Talvez não esteja acontecendo agora porque tem menos gente na rua. Mas antes da pandemia, eu estava perguntando nas audiências criminais para a vítima, nos casos de furto e roubo. Você ficou quanto tempo entre a hora que você ligou para o 190 ou acionou o primeiro policial militar, acompanhamento, vai lá no destacamento da PM ali para começar a fazer o REDS, agora vamos para a delegacia, você vai para a delegacia e aí tem que, pessoal, o delegado vai receber, a equipe vai receber, não estou reclamando, não estou falando da polícia militar, não estou falando do policial militar e nem do policial civil, porque a questão é estrutura, eles não têm culpa. Claro, mas chega lá, já tem, opa, peraí, meu filho, tem uma fila aqui, de APF aqui, peraí, você vai ter que esperar um pouquinho que nós vamos te atender daqui a pouquinho. Aí vai ter que ter a leitura, vai ter que ter o APF, vai ter aquelas diligências preliminares do delegado ali. Então, moral da história. Eu tenho, no mínimo, 10 casos que as vítimas narraram na comarca de Belo Horizonte, que ficaram de 8, 9 ou 10 horas do início do acionamento do Estado até a hora que ela vai embora. Que muitas vezes a vítima ia embora 4 horas da madrugada, porque começava a ocorrência 8 horas da noite. Então, tipo, isso está tudo errado. Clara, o que o Lélio está falando aqui não é uma crítica à polícia. Não é uma crítica sim, é só da estrutura. Mas é só um exemplo prático de como a vítima também qual é a palavra? Estigmatizada nesse processo. Né? Ela também isso aí na criminologia, Enzo, a gente chama isso de vitimização secundária. Sim, e o que acontece? Isso não acontece só no Brasil, não. Isso acontece nos Estados Unidos também. Eu tenho livros, eu tô estudando alguns manuais, alguns livros publicados por vitimólogos e criminólogos nos Estados Unidos, que eles falam isso. Olha, aqui acontece também. Só que lá, a vítima tem voz. E aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil, pelo contrário, querem impedir a vítima de ter voz. É isso que eu fico de bobeira, assim, não é só... Não, peraí. Não, a vítima... Uma vez uma professora aí virou para mim e falou assim, sim, eu quero ajudar a vítima, eu chamaria ambulância para ela, eu chamaria... Peraí, mas e o processo? Isso é processo criminal? É assim que é? Então, assim, aí que acontece? Quando isso... Se esse pessoal transpor esse tipo de pensamento para a justiça restaurativa, o dia que ela vier instaurada, não vai funcionar. Porque eles querem o quê? Eles querem um domínio, um monopólio da justiça. E muitas vezes, Enzo, o que eu tenho visto é que há muito interesse privado vestido de interesse público. E aí, ontem mesmo eu estava assistindo uma live
de pessoas, assim, de algumas pessoas que atuam na área do crime clarinho branco, e eu fiquei assim meio estarrecido com as ideias desse pessoal, cara, que assim, não quer dar nenhum direito para a vítima, não, assim, e a gente sabe que não é assim. Não é que a gente defenda um direito penal da vítima, a gente quer equilíbrio. E na questão da polícia, que eu falei logo há pouco aqui, é a questão da estrutura. A falta de estrutura também prejudica. Vamos lá, Enzo. A noite é sua, eu estou Não, tomando seu tempo aqui, nós estamos não, falando aqui de coisas que mexem com a imagina. gente, né? Tô, Porque a tô, injustiça. Ô, Enzo, eu penso o seguinte, não sei se você concorda comigo. por favor. A justiça, para um lado só da balança, se chama injustiça. Não tem lógica. Esses dias eu estava vendo um artigo que publicaram aqui, metendo o pau no método APAC, falando que não pode, que isso, que aquilo. Eu falei, gente, o que pode então? Mas é o quê? Não, É o pessoal e que propõe. provavelmente a pessoa que falou mal da PAC nunca pisou na PAC. Né? Nunca É o foi até pessoal que a defende PAC. que todo preso é preso político. Eles que estão por trás desse tipo de Mas crítica. eu Aí, acho que assim, eu sinceramente, bem pragmaticamente, para esse tipo de argumentação, eu nem considero sério. Eu costumo não dar bola, porque assim, você vai falar que a PAC viola direito do preso? A PAC é um hotel para o preso que trabalha, é tratado com dignidade. Todo preso em execução de pena, eu fiz, não é obrigado, não é obrigado a adotar. exatamente, fiz. E, inclusive, o pessoal que vai para a PAC, os condenados da PAC, são todas pessoas que cometeram crimes graves. Né? Não são crimezinhos, não é furtozinho, tem crime grave ali. Quando eu visitei o presídio mês passado, o que eu recebi de demanda de condenado querendo ir para a PAC, eu assim. E assim, o condenado diz, porra, a PAC funciona muito bem, é muito bacana. Aí uma pessoa que nunca nem pisou na PAC vai dizer que a PAC não funciona porque viola de garantia fundamental, direito fundamental. Viola onde? Como assim? Né? Mas, É. de qualquer maneira, só para a gente fechar essa ideia do garantismo e da vítima, olhar para a vítima não nos torna Punitivistas. É praticantes de punitivista. direito Isso é penal do isso. inimigo. Você está do lado da vítima, você é punitivista. Não tem nada a ver. Aliás, Lélio, para tratar da vítima, para cuidar da vítima, você não precisa nem hipertrofiar o direito penal. Tratar da vítima não é só ou isoladamente punir justamente o autor do crime, né? Mas também respeitar o procedimento, reparar os danos que ela sofreu, a eficiência na persecução penal, tanto na fase investigativa quanto na fase do processo. Né? Então, a questão é, olhar para a vítima não nos torna punitivistas. Né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, não vou nem citar nome, mas falando que essa ideia ela tangenciava um pensamento neonazista. Eu falei, meu Deus, fechei o artigo e fui trabalhar porque... Ô, Enzo, uma pessoa que pensa isso, ela está tão errada e fora da realidade que a vitimologia surgiu com a perseguição aos judeus, com o nazismo. A origem da vitimologia, Benjamin Mendelssohn lá, o von Rente, esse pessoal criou a vitimologia depois da perseguição dos judeus, no nazismo, não, da perseguição que os judeus sofreram dos nazistas. E aí vem comparar direito de vítima com direito penal do inimigo. Mas verdade, isso é direito penal do inimigo. Ah, meu amigo, não tem, vai estudar. Infelizmente, você tem que. Vai tentar. Vai tentar ler o mínimo. Mesmo dentro do direito penal do inimigo, eu vejo que as pessoas olham essa ideia, né, que é atribuída ao Jacobs, mas o inimigo, a ideia de inimigo já é bem mais antiga, mas há quem diga que o Jacobs só exumou essa ideia, né? Ele exumou, desenterrou, mas enfim. E olha o direito penal do inimigo como uma coisa distorcida, não é bem assim. Né? Aliás, se você for ver bem pragmaticamente, mais uma vez, o direito penal do inimigo é mais proporcional do que o direito penal comum. Porque ele é mais isonômico, porque ele trata iguais de uma maneira igual e os desiguais na medida da desigualdade. Afinal, a gente tratar, por exemplo, com grandes associações criminosas, grupos terroristas, com mecanismos comuns que são dispostos a gente, é uma tremenda ingenuidade. Né? Você vai querer desmantelar um grupo criminoso ouvindo testemunha, buscando uma confissão,
né? Examinando documento, reconhecendo pessoa, a persecução não vai ser eficiente nunca. Aí para mim, já não é nem direito penal do inimigo. É a questão que o pessoal do crime do Clarinho Branco não quer que essas investigações de forma alguma vão para frente. Ah, E claro que olha, não. nesse ponto, Enzo, que eu fico pensando, e eu admiro, cada vez que eu leio mais desse cara, eu admiro ele mais. Edwin Sutherland, o grande criminólogo, o grande cientista da criminologia norte-americana, que ele é pouco citado nesses manuais de criminologia que tem aí no Brasil. A maioria é o seguinte, a maioria entende que o grande criminólogo é só quem é da criminologia crítica. Aí eu te falo, ô Enzo, pensa bem, uma pessoa lá em 1939 chegar num Congresso Nacional de Sociologia e falar, olha, é o seguinte, vocês estão investigando aí, ó, que pobreza, que falta de estrutura familiar e que desorganização social fomenta crime. E tem gente rica, ó, roubando aqui debaixo, das vistas. Gente, ô Enzo, pensa bem, nós estamos falando de 1939. Pensa bem a pressão que esse homem sofreu. Porque é o seguinte, você acha que aquele pessoal do Colarinho Branco lá gostou de ver um cara, de ver o presidente da Sociedade Norte-Americana de Sociologia denunciar isso? Isso foi um escândalo para a criminologia, porque até aquele dia a criminologia só olhava a boletim de ocorrência. Não, peraí, ó, tá doido? Isso aí não, isso nem... Aliás, teve até um debate na época que teve um sociólogo que falou assim: você tá doido? Você não pode ficar olhando o que é crime onde não tem boletim de ocorrência, não. Você só pode olhar onde tem documento criminal. Aí o Santos falou: mas peraí, você tá querendo que eu vou procurar boletim de ocorrência de crime do Clarim Branco? Tipo assim, tem que investigar. Então, assim, pensa bem. Então, esse pessoal, o Enzo, não quer ser investigado, faz de tudo para não ser investigado. E tem poder político, tem poder financeiro, tem um grande poder. Agora, tudo bem, eles querem... Teve um colega, inclusive, aqui em cima, desculpe, se o colega estiver na live ainda, pode falar de novo, não me lembro o nome. Ele perguntou, se quer ver, se eu botar aqui, se organizações criminosas... Aqui, ó, é o Vitor. O crime organizado tem poder para influenciar nessa quantidade de legislações garantistas em favor do autor do crime? Claro que tem. Vou pegar um livro aqui. Conhece, pode continuar que eu vou pegar um livro aqui e vou mostrar. Claro, claro. É claro que tem, Vitor. Só que é claro que isso não vem à tona. Não, mas tem. Claro que tem. O crime organizado tem braço em qualquer lugar. Justamente por isso é organizado. Né? Justamente por isso ele é organizado. A Márcia, um beijo para você. Eu vi que você está participando bastante. É que eu estava prestando atenção no Lélio e não consegui ler tudo. Garantismo, vítima caminho direto contra os hospitais antes da alteração da Lei Maria da Penha. Sim. O que eu estou tentando deixar claro, o Lélio também, é que olhar para a vítima não torna necessariamente direito penal hipertrofiado. Se você fala com uma pessoa hipergarantista, por exemplo, ela vai falar que o direito penal serve para tutelar bem jurídico. E bem jurídico, até onde eu sei, é lato sensu, serve para todo mundo. Né? E também não serve só para tutelar liberdades individuais, mas também é segurança, né? Convivência em harmonia, direito penal também como instrumento de controle. Aliás, aí é a minha opinião pessoal. Para mim, para o Enzo, a principal função do direito penal é servir de instrumento, de ferramenta para controle social. Para mim, tá? Essa é a principal função do direito penal. Isso atrelado, temperado à proteção de bens jurídicos. Só quem perguntou aí do autor que o Lélio citou é o Sutherland. Sutherland, sabe? Sutherland. Sutherland. Eu fiz uma prova, Lélio, uma vez para delegado que caiu Sutherland, cara. Nem a questão que foi. Foi uma prova da CESP que caiu aí. O Sutherland é o maior criminólogo da criminologia norte-americana e um dos maiores da criminologia mundial. E ele além disso aí, ó, ele é o pai daquela teoria da associação diferencial, que defende que o crime é aprendido. A associação diferencial que caiu nessa prova de delegado que eu falei. Associação diferencial. Foi isso mesmo. E outra coisa, só para lembrar aqui... Aliás, Lélio, só para contextualizar, ele é um autor que pertence ao grupo das teorias do consenso, não? Sim. Não para... O Sutherland fez doutorado lá na Escola de Chicago. Isso.
Então, só para a gente contextualizar para quem está ouvindo, já é uma parte sociológica, já deu o giro sociológico da criminologia, né? A gente estava numa escola clássica, de Lombroso, de escola positiva, né? A gente está falando da escola de Chicago já, associação diferencial, subcultura delinquente, e o Sutherland mais especificamente na associação diferencial. Né? E depois vem também a ideia da criminologia crítica, né? Da escola radical, marxista, enfim. Só para a gente contextualizar. Enzo, só para dar um toque para o colega aí que perguntou sobre a questão do crime organizado, o poder que esse pessoal tem, não é só o crime organizado, eu estou falando mesmo do crime do colarinho branco. Que também aqui tem um livro. Ser crime organizado, né? Ah. Até mais organizado. Nem comento. Aqui. Esse livro aqui, gente, você quer ler um livro para você entender o que está acontecendo no mundo? Lê esse livro aqui, O Petróleo. Nesse livro, só que como eu não imaginava que eu ia falar isso agora, porque na verdade a live do Enzo, eu estou acabando tomando o tempo dele um pouquinho. Nada, eu quero falar o seguinte, excelente. Aqui nesse livro tem uma parte que tem uma entrevista, que tem história, na verdade tem uma parte que conta a história da Ida Tarbell. A Ida Tarbell foi uma jornalista que lá no início do século investigou essas falcatruas do petróleo aí da Standard Oil Company. A Standard Oil Company era uma empresa tão bacana, que ela foi despedaçada judicialmente pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1911. Ela foi despedaçada em várias empresas menores de petróleo. Por quê? Por conta de cartel, monopólio, dumping. Tudo que você puder imaginar de falcatrua essa empresa fez. Ela foi despedaçada. E tem uma hora, então isso foi em 1911. Em 1904, 1905, estava pocando as denúncias na imprensa contra essa empresa. O Sutherland comenta sobre essa empresa nesse livro dele, O Crime do Colarinho Branco. Então o que acontece? Tem uma hora que ela vira para o diretor da empresa e fala assim, aqui, como que vocês conseguem provar esse tanto de coisa aí e não dá nada? O diretor da empresa virou para jornalista que investigava. Gente, eu estou falando de uma coisa que aconteceu em 1904. Olha aqui. O negócio é o seguinte. Esse pessoal, na época da eleição, procura a gente. E aí a gente vai, enfia a mão no bolso e faz doações para eles. E depois, quando acontece um problema no Congresso, a gente vai atrás deles. A Standard Oil te ajudou lá e agora eu quero ajuda aqui. O que aconteceu? 7 anos depois, eles foram divididos em várias empresas pequenas. E aí eu te falo, é um negócio tão sujo e é tão envolvido com o crime do colarinho branco que, o Enzo, menos de 40 anos depois, algumas dessas filhas da Standard Oil Company, elas montaram aquele cartel lá no Oriente Médio, meu amigo. Elas eram exatamente as empresas que tinham sido despedaçadas, que ou se uniram devagarzinho, foram se unindo. E aí, amigo, eu vou te falar uma coisa. Esse pessoal tem força demais. O crime do colarinho branco... Agora, tô falando, eu não quero operação, não quero grandes operações, não quero pânico moral, não quero nada disso. Eu só quero o seguinte, cometeu o crime do colarinho branco, está enquadrado na lei, tem que ser punido. E aí o que acontece? Esse livro aqui vai mostrar para vocês como que esse setor é um setor que é mestre de se envolver nessas... Agora, é um livro para... É um desafio, mas é um livro que foi premiado, tá bom, gente? É uma dica de leitura para vocês aí, para quem interessar no assunto. Ainda bem que no Brasil isso não acontece, a colega mencionou. Graças a Deus, né? Que não acontece. No Brasil não acontece. Ô Enzo, antes de entrar aí, eu quero só ilustrar aqui, para vocês verem que não é brincadeira. Isso aqui, gente, é um pouquinho dos Estados Unidos. Vítimas e vitimização. O Manual das Vítimas e da Vitimologia, da Routledge, ó, uma editora séria. Ó, olha a grossura desses livros, ó. Gente, lá nos Estados Unidos, lá na Europa também, isso aqui é levado a sério. Isso aqui é levar o direito das vítimas a sério. Então, o que nós estamos precisando é disso. Eu vejo aí que tem um pessoal aí que está numa campanha, né, levando a criminologia a sério. Pois é, eu estou levando a vitimologia a sério. Então, é o seguinte, olha, nós temos que produzir, nós temos que trazer essas informações. Não estou falando, Enzo, que nós somos dono de verdade. Só que é o seguinte, eu quero
eu quero trazer isso aqui, ó, para o Brasil, ó, tá aqui, ó, tá na mesa também. Sabe as ideias que o pessoal falou? Tudo bem. Só que eu tenho essas ideias também, eu gostaria que fosse analisado com a mesma seriedade. Então, o que a gente está precisando é mais é disso. Esse caso da pandemia, na minha visão, é igual à sua. Teve oportunismo jurídico, processual, teve talvez um pouquinho de excesso. Na prática, a gente olhou sempre o caso concreto. Mas, eu te falo, tem gente que está fazendo o processo penal de resistência e nem esconde isso. Isso é falado em live. Isso é, ô Enzo, eu assisto muito mais lives que são contra o que eu penso do que as que eu penso. Primeiro que é o seguinte, primeiro que eu posso ter errado. Eu posso ter errado. Se eu tiver errado, é uma chance que eu tenho de rever isso aí. E segundo que o senhor, eu quero aprender também, eu quero... Coisa absurda. Nisso que você está falando, a gente fala muito de vítima, de defesa da sociedade. Tanto isso não nos afeta no sentido de trazer à tona o jeito penal do inimigo e tal. Hoje eu estava lendo aqui, ó, esse livro aqui, Direito de Drogas, é do Paulo Queiroz. É um livro extremamente liberal. É um livro curtinho, ó. Mas a primeira metade dele, ele critica o combate ao tráfico, né? Ele prega legalizações e tal, assim. Não é nem necessariamente aquilo que eu acredito. Mas eu estava lendo para refletir, né? Para ponderar as coisas, né? E é justamente o que o processo penal precisa quando se fala em vítima. Ponderação. Olhar com mais carinho, porque não se olha para a vítima. E é claro que você deve olhar para o autor do crime, para o investigado também. Isso é óbvio, mas já é olhado. Já é olhado. Eu tenho certeza e ratifico que a vítima é muito mais negligenciada. Muito mais. O judiciário... Para quem está assistindo a live e não conhece o Lélio, a gente tem falado bastante Na verdade, eu puxei esse assunto da vítima, porque o Lélio estuda muito o assunto. Ele se interessa muito pelo assunto. Pela criminologia e especificamente pela vitimologia. Né? É por isso que a gente entrou muito nesse tema. O Alexandre Torres, o Paulo Queiroz é libertário. Então, pois é. Eu tenho uma visão, quanto ao combate às drogas, eu tenho uma visão um pouco mais liberal também. Eu também tenho uma visão um pouco mais liberal. Mas... Conheço. Oi, pois não. Vou só te mostrar aqui, ó. Esse aqui é um livro de vitimologia sério. É gente que mexe com isso tem 30 anos, gente. Está nos Estados Unidos. 30 anos que mexe com isso. Esse aqui já deve estar aposentado já. Leu o autor, isso aqui, ó. Quem é o autor? Não é o William Dormer e Steven Leb. Steven Leb. Comprei na Amazon. A Amazon está fantástica. Eu compro o livro no domingo, na sexta-feira o livro chega dos Estados Unidos na minha casa. Ô Enzo, pra você ter uma ideia, o judiciário brasileiro não leva em conta a vítima em quase nada no processo criminal. Mas também é o seguinte, não tem como ele levar em conta. Não tem nada publicado sobre a vítima, não tem pesquisa sobre a vítima. Aqui, ó, tem 21 itens medidos de danos que as vítimas sofrem com os crimes lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, Enzo, faz medições nacionais sobre o grau que as pessoas são vítimas de crimes desde os anos 70. A gente está no mínimo 50 anos atrasado aqui no Brasil no tocante a isso aqui. Então é o seguinte, por exemplo... Deixa eu aproveitar uma... Aí é curiosidade minha, tá? Eu acho que você vai poder me ajudar nisso. Você vê que... E aí tem tudo a ver com tecnologia também. Né? Você vê que aquele lance da escola de Chicago e tal, né? da ecologia ali, a gente segue um caminho contrário. Veja, pra gente, né, pro brasileiro, o subúrbio ele é mais marginalizado. Né? Quanto mais longe do polo industrial, ali, mais pobre é a região. Contrário dos Estados Unidos. Que quanto mais perto das indústrias, quanto mais perto ali do polo comercial, do polo industrial, mais pobre é. Né? O subúrbio é mais rico. Né? Até por conta dessa industrialização, e aí tem a ver com as escolas também, né? Com a industrialização, tem trazido essa desordem social e por isso gerado mais crime. Por que o Brasil seguiu um caminho inverso? Não, na verdade é porque é o seguinte, a estrutura da cidade ela é diferente dos Estados Unidos e do Brasil, né? Nós temos até um caso aqui, que tem um advogado que publicou um livro junto com um colega nosso, Rodrigo Enaco, o Gregor de Moura, ele é procurador da União.
ele publicou um livro sobre... O livro chama A Criminologia da Não-Cidade, onde eles fazem um levantamento comparando a escola de Chicago com a cidade de Sete Lagoas, mostrando as diferenças. Muito interessante. O livro está publicado pela editora De Plástico. A criminologia. É interessante, você pega a escola de Chicago, em que essa industrialização gerava crime, no Brasil não necessariamente isso acontece. Você vai para longe das indústrias, geralmente há mais incidência de crime. Há desordem social maior do que ali perto do lugar em que há industrialização. Então é um processo contrário, né? O raciocínio é completamente invertido. Lá tem esse negócio da área da Zona 2, né? Depois do loop. Eu já fui em Chicago. Chicago é muito interessante, né? Chicago tem uma linha, uma das linhas de metrô lá, chama Loop, a linha. Mas é porque ela chama Loop porque ela passava ao redor do Loop, lá da escola de Chicago. E aí a Zona 2 seria logo depois dessa linha. O que acontece, cara? A escola de Chicago é uma coisa fantástica. Ela não acabou, não. Ela existe ainda até hoje. Claro. Isso é uma coisa interessante, cara. Porque a gente dá aula de criminologia e a gente fala assim, ó, primeiro vem escola clássica, escola positiva, depois giro sociológico, escola de Chicago, tal. Mas fica parecendo que, ó, começou que uma mas não é assim, não. Não é assim, não. Meu amigo, pra você ter ideia, essas teorias da criminologia aí, a própria teoria, a escola clássica, ela é a mãe das teorias da oportunidade, da escolha racional, teorias econômicas do crime. Tem 250 anos isso. Claro, se você pega a escola clássica, ontologicamente ali, com Beccaria, com Carrara e tal, se você pega ontologicamente como uma escola que visava limitar o poder do Estado absolutista, nenhuma outra escola que venha depois, em qualquer momento da história, vai poder se desfazer da escola clássica. Elas vão se aprimorando. Ó, é o que a gente falou aquela hora. Conseguimos limitar o poder do Estado? Beleza. O que a gente pode fazer agora? Aprimorar a persecução penal? Olhar mais para a vítima? Né? Pena mais justa? E as coisas vão se aprimorando. Então, esse ponto é fantástico. As escolas não se sobrepõem. Eu acho engraçado, inclusive, eu vejo muita gente fazer chacota do Lombroso, né? Falar, mas o Lombroso falava que o sujeito era queixudo, era orelhudo, era não sei o quê, ele era criminoso. A gente tem que entender que é muito fácil para a gente olhar essas escolas criadas há não sei quantos anos atrás e criticar e tratá-las de maneira pejorativa e jocosa. As escolas são fruto do seu tempo. São frutos do seu tempo. O que o Lombroso fala, queiram ou não, repercute até hoje, Léo. Você sabe disso. Isso repercute. Tem estudo genético sobre crime. Claro que o Lombroso não pegava a parte genética. Era muito mais arcaico, muito mais rudimentar. Mas o Lombroso tratava das coisas de acordo com o seu tempo, de acordo com aquilo que ele tinha em mãos. Né? É o que o Lelo falou. As escolas vão se aprimorando. Graças a Deus que as coisas são assim. Né? Agora, você pegar a escola clássica e falar, mas a escola clássica, o Lombroso é uma piada. Ele fala, gente, fruto do seu próprio tempo. É muito fácil para a gente olhar o cara que descobriu aquilo, como se fosse daquilo há não sei quantos anos atrás, e criticar. Até porque, se você pega as edições seguintes do Lombroso, do Homem Delinquente, ele aceita sim influência sociológica, influência do meio da criminalidade. Ele muda. Ele não fala só, não, que é só a influência biológica, só o corpo, só tatuagem influi no crime. Ele depois, sobretudo, né, influenciado pelo Ferri, principalmente, ele diz sim, o meio influi, tudo influi. Então é muito fácil a gente criticar esses caras da criminologia, sendo que elas são escolas fruto do seu próprio tempo. O Enzo, você falou tudo. Você falou tudo. E eu vou te falar aqui, vou compartilhar com você uma conversa que eu tive com um criminólogo. Um criminólogo de verdade, aquele que estuda tudo. Sim. Liguei para ele um dia desse e falei assim, fulano, eu comprei uns manuais aqui de criminologia aqui, tô lendo uns livros. Mas peraí, eles estão dando criminologia lá nos Estados Unidos de uma forma totalmente diferente da nossa aqui. Você notou isso? Que o sumário é diferente, que a linha é diferente, tudo, até a linha. Porque essa linha que a gente estuda aí, na criminologia brasileira, ela é mérito
na minha visão, do Garcia Pablo de Molina. Porque antes do Garcia Pablo de Molina, os livros eram muito fracos. Era aquela microcriminologia, era uma criminologia anos 70, mas uma criminologia que estava bem. O Garcia Pablo de Molina. Você pega influência. A gente chega até a pegar do Nina Rodrigues. Nina Rodrigues que pegava aquela parte racista do crime, né? É tanto isso, estava tão ultrapassado que, Enzo, esses livros morreram. Os livros morreram. Ninguém atualizou os livros porque não tem como atualizar. É difícil, teria que fazer um novo livro. O que acontece? O Luiz Flávio Gomes pegou o tratado de criminologia do Luiz Flávio Molina, do Antônio Garcia Pablo de Molina, trouxe para o Brasil e lá ele segue essa linha da história do pensamento criminológico, que é a linha básica, que a maioria dos livros de criminologia seguem isso. Que foi uma vitória. Mas quando você pega... Cara, eu comecei a ler um por um, fui comparar, falei, que isso tem uma coisa errada. A matéria é dada de forma diferente. A criminologia crítica não tem esse espaço que tem nos livros do Brasil. Ela tem um espaço igual todas têm. Porque, na verdade, a criminologia... Existem as criminologias, né? Tem várias abordagens na criminologia. Mas, assim, a forma como a matéria é dada é totalmente diferente. Aí eu falei, não, peraí, tem uma coisa. Eu vou pegar outro livro. Aí eu comprei outro manual. Aí eu olhei. Comprei um outro. Eu já tinha comprado mais de 10, cara. Nenhum dava igual do Brasil. Igual lecionado no Brasil. É o que você falou. Eu vejo, e assim, eu sou um cara que estuda pouco, eu estudo muito mais direito penal, né, as coisas como deveriam ser do que a criminologia, né, que em muitos miúdos estuda como a coisa é, né? Mas há um protagonismo, a minha impressão, tá, Lélio? Fique à vontade para discordar, mas há um protagonismo na criminologia crítica muito grande. Né? Parece que a gente vive de criminologia crítica, que só existe aquilo, que não existem outras vertentes, e que a única coisa que gera crime é a luta de classe, que é a opressão. Tem que abrir um pouco, né? Sai dessa, vai para cima, né? Muda, vira o disco. O que você falou, você pega outros livros que fazem abordagens completamente distintas e mais eficientes, e assim, que não tratam da criminologia em si mesmada. Né? Não é o estudo pelo estudo, é o estudo efetivo, eficiente, para que consiga ajudar na persecução penal, inclusive no processo. Eu vejo muita gente que diz assim, criminologia não serve para nada. Se pudesse, eu falaria um palavrão aqui, porque é um absurdo falar que criminologia não presta para nada. É um absurdo. Né? Eu leigo que estudo criminologia, mas sempre atuando em júri, em processo. Eu sempre lembro de coisa de criminologia. Sempre. Inclusive na parte da vitimização. Aliás, vocês me desculpem, o nosso tema da live era reflexos penais do Covid, falando inteirinha de criminologia aí. Mas foi um papo gostoso, né, Léo? Deu para falar bastante coisa. Ô Enzo, nós estamos aqui com... tá caminhando para o final. Eu vou agradecer você ter se colocado à disposição, Enzo. E eu quero te convidar futuramente para a gente fazer... Eu estou migrando para o YouTube, que lá eu acho que no YouTube tem uma dinâmica melhor da gente poder fazer com 3, 4 professores. E aí, depois, se você puder participar com a gente aí, eu queria que você falasse... Qual que é o tema que você está gostando mais de estudar no direito penal? Assim, qual que é o que você gosta mais? A teoria do crime, sempre. Teoria do crime, né? Mas como agora vai sair o nosso curso de leção penal especial, eu tenho estudado muita lei de droga, tenho estudado muita lavagem de dinheiro, mas que são assuntos que também tangenciam muito a criminologia. Né? Como que a pessoa pode ser, Enzo, como que a pessoa pode ser sua aluna lá no MED? Conta pra gente aí. Aliás, assim, primeiro, muito do que eu falo, do que eu dou em aula, tem de graça no meu Instagram. Então, assim, eu posto coisa todo dia lá. Conteúdo feito, caprichadinho, sabe? Responsável, tanto para concurso, quanto coisa que não é para concurso, coisa mais profunda. E os nossos cursos tem lá no site, é só entrar. Eu não costumo falar em live sobre o curso, porque, sabe, o cara fala, ele tá aqui para vender curso. E não, tô aqui com o Lélio para bater papo sobre direito penal e criminologia. É isso que a gente quer fazer. Mas quem se interessar nos cursos, só dá uma olhadinha lá. Vai sair agora, inclusive, direção penal especial, vai ser bem bacana. E podem me chamar lá que eu respondo todo mundo no direct. Ainda que às vezes demore um pouquinho. Mas, Lélio, sou eu quem agradeço o convite. Participo honrado. E quanto a participar de outra live para falar de outro tema, já está aceito. É só ajustar a data. Tá bom. Ô, gente, muito obrigado, Enzo. Muito obrigado para vocês e boa noite, viu? Até a próxima. Tchau, Enzo. Obrigado, gente. Beijão. Obrigadão, hein?
Tchau, tchau.